Depois da rebelião no Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e foi habitar no Oriente, onde coabitou com sua mulher e teve um filho, chamado Enoque. A pergunta que surge ao ler essa passagem é: de onde veio essa mulher? Sendo que só existia 4 pessoas, Adão e Eva, Caim e Abel. Alguns absurdos nascem para explicar essa questão, tipo, o Eterno criou ela de forma sobrenatural, ou o Eterno criou os seres humanos antes de Adão e Eva. Já adianto que nenhuma delas é correta e não tem nenhuma base bíblica. Adão é confirmado sempre como o primeiro homem e Eva é intitulada Mãe da Humanidade. Adão e Eva foram os primeiros e únicos humanos no Éden, e isso é um fato, e todos os povos são descendentes deles. O segredo para entender isso está nas genealogias. As genealogias bíblicas nunca são completas. Elas mostram sempre o primogênito homem de cada geração. Filhos menos proeminentes são citados só pelo nome, e filhas mulheres raramente são citadas. Se fosse listado cada filho nascido, precisaria de outra Bíblia, só para genealogias. Por isso, só as mais importantes estão presentes, principalmente a da qual descenderia o Messias. Os filhos mais proeminentes de Adão são Caim, Abel e Sete. Mas, na genealogia cita que Adão teve filhos e filhas. Quando Caim matou Abel, eles já eram adultos. Após a morte de Abel e sua maldição, Caim vai para a terra de Nod, ao oriente do Éden, onde coabita com sua mulher, nascendo Enoque, e ali edifica uma cidade, com o nome de seu filho. O texto dá a entender que havia mais pessoas junto com Caim nesse processo, e que a família de Adão era a única existente na terra. Então, o mais razoável a se afirmar é que a esposa de Caim era sua irmã ou sua sobrinha. Naquela época ainda era permitido se relacionar com um parente consanguíneo. Virou pecado no tempo de Moisés em diante, pois a depravação humana tinha aumentado. Possivelmente também não existiam complicações genéticas naquela era, para que fosse cumprida a ordem de Elohim, de se multiplicar e encher a terra. Ora, a única forma de multiplicação natural naquele tempo era através de casamento entre parentes. Era necessário esse processo inicial para justamente distanciar o parentesco sanguíneo e formar povos distintos. O livro dos Justos diz que Adão e Eva, após a expulsão do Éden, tiveram Caim, Abel e mais 3 filhas sem nome especificado, totalizando uma família inicial de 7 pessoas. Caim virou agricultor e Abel pastor de ovelhas. Ambos já adultos fizeram uma oferta ao Criador. Caim levou frutos da terra e Abel os primogênitos de seu rebanho. Agradou-se Yahweh da oferta do caçula e reprovou o mais velho. Desde esse dia, Caim, com ira e inveja, procurava um pretexto para matar seu irmão. Depois disso, estava Caim lavrando e arando sua terra, enquanto Abel estava apacentando suas ovelhas. E o rebanho passou na parte arada da terra, o que enfureceu Caim, dizendo: "O que há entre mim e ti, para que você traga seu rebanho e alimente-os da minha terra?" E Abel respondeu: "E o que há entre mim e ti, para comer da carne do meu rebanho e se vestir com sua lã? Então despe a lã das minhas ovelhas, que está vestido, e recompensa-me pela carne que comeu, e então sairei da sua terra, como pediu." Ao ouvir isso, Caim replicou: "Certamente, se eu te matar nesse dia, quem vai exigir o teu sangue de mim?" E Abel respondeu: "Certamente o Eterno, que nos fez na terra, irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti, se tu me matares, porque o Eterno é juiz e árbitro. É ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ímpios de acordo com a maldade que eles fizerem na terra. E agora, se tu me matares aqui, certamente Yahweh conhece teus segredos, e irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo nesse dia." E quando Caim ouviu o que seu irmão Abel havia dito, eis que a ira de Caim se acendeu contra o seu irmão Abel, por declarar tais palavras. E Caim, apressando-se, levantou e tomou a parte de ferro,
do seu instrumento de lavoura, feriu seu irmão e o matou. E Caim derramou o sangue de seu irmão Abel, que caiu sobre a terra diante do seu rebanho. E em seguida, Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e ele chorou amarguradamente sobre ele. E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo de seu irmão, e ele o fechou. E Arroa amaldiçoou Caim por assassinar seu irmão, mas também lhe pôs uma marca, para que ninguém se vingasse do sangue de Abel, pois a morte de Caim seria vingada 7 vezes. Caim andou sem rumo ao leste do Éden, levando todos que lhe pertencia, até chegar na terra de Nod. Lá ele coabitou com sua mulher e teve Enoque, e lá também construiu uma cidade. Enoque gerou a Irade, que gerou a Meusael, que gerou a Metusael, que gerou a Lameque. Lameque era do tempo de Cainã, que teve 5 filhos, Mahalalel, o primogênito, Enã, Mered e 2 filhas, Ada e Zilá. Lameque desposou as 2 filhas de Cainã. De Ada nasceu Jabal e Jubal, e de Zilá nasceu Tubal-Caim e Naamá. E Lameque era velho, avançado em idade, e seus olhos escureceram ao ponto de não conseguir mais enxergar. E seu filho, Tubal-Caim, era quem o conduzia e auxiliava. Num dia, Lameque passeava pelo campo, e seu filho estava com ele. De repente, apareceu Caim, filho de Adão, e avançou contra eles, parecendo um animal. Tubal-Caim disse para seu pai pegar o arco e atirar, e ele o fez, matando Caim ao longe. Quando se aproximaram, Lameque caiu em tristeza, ao descobrir que era seu antepassado. Ele se descontrolou e começou a açoitar Tubal-Caim, que acabou morrendo. Ada e Zilá ouviram sobre o que Lameque havia feito e procuravam matá-lo. Elas passaram a odiá-lo por ter matado Caim e Tubal-Caim. Separaram-se dele e não lhe davam ouvidos. E disse Lameque às suas 2 mulheres: Ouve a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas flechas e uma criança com os meus açoites, sem me terem feito nenhuma violência. Mas fique sabendo que eu sou velho e de cabelos grisalhos, e que meus olhos estão pesados com a idade, e eu fiz essas coisas inocentemente. E as esposas de Lameque ouviram ele nesse assunto, e elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, de que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio, devido às suas maldades. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Faz muito sentido Lameque ter matado Caim, pois isso explica a pena da maldição ter se multiplicado para ele. Não sabemos quando Adão gerou Caim, mas Caim morreu antes de Enoque nascer. Usando o cálculo genealógico, ele viveu no máximo 622 anos. Eu chutaria entre 430 e 622. Essa foi a história de Caim e sua esposa. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.